Paz do Senhor, amados ouvintes, vamos ler a palavra do Senhor nesta tarde. Nós vamos meditar um pouquinho no texto de Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Mas para que a gente entenda a concepção de filho nesta tarde e compreenda esta parábola, nós vamos ler aqui em João 1 e o versículo 12, que diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos quanto receberem a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A este que creem no nome de Jesus, estes são filhos de Deus. Então, a concepção de filho na parábola do filho pródigo é aquele que está com o Pai. É aquele que tem a Cristo, que confessa Cristo e que deu-lhes o poder que eles têm hoje, o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses são os filhos. Então, vamos lá para a parábola do filho pródigo, em nome de Jesus. Se encontra lá em Lucas 15. Nós vamos ler 2 versículos, o 18 e o 19. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo, sabe que o pai ele tinha 2 filhos, onde um pediu a sua parte dos bens, não é, da sua herança, e foi embora, se afastou do pai e foi curtir a vida. E houve um tempo em que, depois que ele gastou tudo, não tinha mais nada aonde ele foi, no lugar que ele escolheu ir, distante de seu pai, distante da sua casa. Ele desejou comer as bolotas de porcos, a comida dos porcos ele desejou. E em seu coração, ele pensou, ele percebeu e ele chegou a dizer que na casa do pai, até os criados, os empregados, ele eram bem tratados. E ele, como filho, estava ali, em um lugar distante, desejando comer comida de porcos. Então, no versículo 18, ele diz: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, o versículo 20, e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Então, agora se colocando no lugar do Filho de Deus, daqueles que têm a Jesus, que são filhos de Deus, mas que hoje se encontram afastados da presença do Pai, que desejaram, seu coração desejou cair a forra, sair, ver outras coisas, fazer outras coisas, que a presença do Senhor não estava o agradando, que a casa do Senhor não estava o agradando, que nada, na verdade, o agradava, e decidiu viver a sua vida segundo a sua própria vontade. Mas um dia ele conheceu o amor verdadeiro do Pai e estava nos braços do Pai. Então, nós podemos perceber que quando a gente segue a fazer a nossa vontade, muitas vezes a gente acaba se perdendo. A gente percebe que, como filhos, a gente precisa estar do lado do nosso Pai. A gente precisa estar debaixo da sua bênção, debaixo das suas mãos. A gente precisa estar em seu seio, a gente precisa estar em família. E a gente percebe que, assim como o filho pródigo, ele foi e se desfez dos seus bens e viveu a sua vida na sua vil conduta, do seu jeito, da sua vontade, sem se preocupar com o pai, sem se preocupar com o que o pai pensou, porque o pai ele fez aquilo que o filho pediu. Porque que pai não quer ver o filho bem? Não é? Se o pai ali o impedisse de sair, ele estaria impedindo que o filho passasse por uma prova e aprendesse alguma coisa. Então, Deus é um pai generoso, amoroso, carinhoso. E Deus, ele não vai te impedir de fazer a tua vontade, de você seguir a sua vida. Mas, na verdade,
o coração dele fica, creio eu, que fica temeroso, porque ele sabe o que vai acontecer. Deus, ele conhece o antes, o durante e o depois, e o porvir. Ele sabe que muitas vezes, quando nós queremos fazer a nossa própria vontade, a gente vai quebrar a cara. E quando a gente voltar para casa, se voltar para casa, vai voltar quebrado, esbagaçado, para ele cuidar, para ele começar do zero, como foi feito com o filho pródigo. Mas o que me leva a trazer essa mensagem nesse dia é que não importa como você esteja, filho, não importa, volte, tome uma atitude, não permaneça como está, não permaneça longe do Pai, não permaneça vivendo a vida que você está vivendo. O que me levou a ver esse versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, foi a atitude do filho. Ele já tinha vivido de tudo, ele já tinha perdido tudo, ele estava desejando comer comida de porcos, mas ele pensou em seu coração e agiu. Não foi só uma coisa, pensou e deixou que o diabo arrancasse aquele pensamento e aquele desejo dele voltar. Porque muitas vezes a gente dá lugar ao diabo, a gente sente no coração, a gente sabe que é de Deus voltar, estar ali, congregar, estar junto com os irmãos, estar compartilhando da mesma alegria, da mesma fé e salvação em Cristo Jesus. Mas a gente deixa que o diabo apague esse desejo, essa vontade de estar na casa do Senhor, de estar diante do Pai. Ah, porque eu não mereço. Ah, porque eu já fiz muita coisa errada. Ah, porque Deus não vai me perdoar. E a gente acaba esquecendo que o Pai é misericordioso. E a sua bondade é infinita. E Ele nos ama. Ele nos amou tanto que deu o seu único filho para morrer na cruz por nossas vidas. Então, por que Ele não vai te aceitar de volta? É claro que Ele vai. Ele está te esperando. Agora tome uma atitude. Não fique onde você está. Não fique na posição que você está agora. Que você decidiu. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E o pai irá como este pai aqui da parábola, o pai generoso, amoroso, carinhoso, que se alegra, porque a palavra diz que não há festa no céu quando um time de futebol, teu time de futebol ganha a partida. Não há festa no céu quando o final da novela acontece. Não há festa no céu quando é datas comemorativas, Natal, Ano Novo. Não. Há festa no céu quando o pecador se arrepende. Quando um pecador reconhece que é pecador e necessita de Deus e aceita Jesus e deseja em seu coração ter uma vida transformada e regenerada, há festa no céu. Então o pai, ele fez essa festa. Quando ele viu o filho, ele avistou o filho pela janela, ele foi ao encontro do filho, ele não deixou nem que o filho chegasse até ele. Deus, ele conhece o teu coração, ele sabe que você está desejoso de voltar para os braços do pai. Mas ele está esperando uma atitude tua. Porque quando tu se levantar e dizer, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, eu vou até o meu pai. Eu quero mudar, eu quero uma vida diferente. Eu não aceito mais estar assim porque eu sou filho. Então, quando tu tomar a posição de filho, ele vai ao teu encontro. Ele vai te abraçar, ele vai te beijar o pescoço e ele vai fazer uma festa. Porque você estava perdido e se deu por achado. E foi assim que o pai do filho pródigo fez. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe o anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Então, dê alegria aos céus e tome uma atitude nesta tarde de voltar para diante da presença do Pai. Tenha Deus por Pai, não queira outro não. Porque é o único que pode todas as coisas, inclusive já te deu a salvação em Cristo Jesus, está só esperando uma atitude tua. Deus, ele já deu Jesus por todos nós. Muitos ainda não o têm, muitos ainda não tomaram a decisão para ter-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Muitos são criaturas, mas os filhos de Deus que estão na presença de Deus, persevere e continue do lado do seu pai. E aqueles que estão afastados, tome uma atitude nesta tarde. Levante-se, tome uma atitude, creia, Deus é misericordioso. E é claro que Ele está à tua espera. Aproveite, ainda há tempo, amados.
Não fique a ver navios, não fique vendo o tempo passar, não fique achando que Deus não te ama. Não aceite essas mentiras de Satanás. Mas Deus, Ele espera uma atitude tua. Porque aquilo que é para mim e você fazer, Deus não vai fazer. Ele vai esperar que a gente haja primeiro. Mas Ele já está à tua espera e você sabe disso. Então, essa palavra nesta tarde que eu tenho para dividir com os irmãos e que todos possam permanecer em Cristo Jesus, firmes na rocha. Amém? Boa tarde a todos.